Olá, pessoal. Professor André. Então, nós vamos estudar hoje refração da luz, certo? Aula 6, apostila 2, frente D, certo? Pessoal, quando eu falo em refração da luz nada mais é que quando eu tenho um raio de luz e esse raio de luz atravessa de um meio de propagação para o outro diferente, com alteração da velocidade. Como assim? Então perceba, eu posso ter um raio de luz, certo? Que está no ar e quando ele incendia aqui em uma determinada superfície, ele muda de meio. Ou seja, ele está vindo aqui do ar e está passando o quê? Para a água, certo? Esse fenômeno, então, nós chamamos do quê? De refração da luz. Tudo bem? Então eu tenho o meio 1, que é o ar, e o meio 2, que é a água, ou seja, uma mudança de meio. E que nós temos que perceber, então, nós vamos estudar isso com mais detalhe, que há alteração na velocidade, ok? Da luz, quando tem a mudança de meio. O que nós temos que levar em conta aqui? Quais são os elementos? Então aqui eu vou ter uma reta normal, eu vou ter um raio incidente, certo? Eu vou ter um raio refratado, eu vou ter um ângulo de incidência e eu vou ter um ângulo de refração. O ângulo de refração, certo? São os meus elementos. Tudo bem? Repetindo. Então, refração da luz é um fenômeno que ocorre quando um raio de luz atravessa de um meio de propagação para um outro diferente. E há alteração da velocidade. Tudo bem? Aí, pessoal, quando eu falo que tem aí uma mudança de meio, certo? Vai surgir para mim, então, um índice de refração. O que seria o índice de refração? O que seria um índice de refração? O índice de refração, pessoal, ele está ligado com o grau de dificuldade com que a luz encontra de propagar em um determinado meio, certo? Então percebam, aqui ó, eu tenho ar e eu tenho a água, certo? A luz ela se propaga com mais facilidade no ar do que na água. Então a refração, o índice de refração nada mais é que o grau de dificuldade, então, que a luz se encontra de propagar em um determinado meio. Então, ó, percebam, a luz é mais fácil de propagar no ar, certo? Então, ó, o índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água, certo? E a água se propaga com maior facilidade na água do que do vidro. Por exemplo, se compararmos, então o índice de refração da água é menor que o índice de refração do vidro, certo? Tudo bem? E aqui nós temos que o índice de refração no vácuo, ele é aproximadamente o índice de refração no ar, que ele é igual a 1. Isso aqui é bem importante nós sabermos. Então, o que é o nosso índice de refração? Que é representado por N igual a C sobre V. E para vocês lembrarem dessa fórmula, é só pensar que vocês são muito queridos, então nada como vocês. Tudo bem? Nada como vocês. Era pra sair um coração aqui, tá? Mas não saiu. Nada como vocês. Tudo bem? Onde N é o índice de refração do meio, certo? E ele é adimensional, não tem unidade de medida. O C é a velocidade da luz no vácuo. C é a velocidade da luz no vácuo. V é a velocidade da luz no meio. Lembrando, então, que velocidade é o quê? Em metros por segundo. E lembrando também que meu C, que é a velocidade da luz no vácuo,
Ele é 3 vezes 10 elevado a 8. O quê? Metros por segundo. Tudo bem? Tudo bem. Aí aqui uma coisa muito importante, pessoal, que é fácil de analisar e os exercícios de vestibular cobram bastante isso. Quanto maior, ou seja, maior meu índice de refração, quanto mais dificuldade eu tenho lá da propagação da minha luz, maior índice de refração, menor vai ser a velocidade. Quanto menor o índice de refração, maior será a minha velocidade, beleza? Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Tudo bem, pessoal? Certo? Os vestibulares vão pedir bastante sobre isso. Então, nada como vocês. Maior índice de refração, menor a velocidade. Menor índice de refração, maior a velocidade. Tudo bem? Aí surgiu a lei de Snell-Descartes, certo? Que é uma analogia bem fácil. Perceba, ó, eu tenho aqui, ó, o meu meio 1 e o meu meio 2. Na qual no meu meio 1 eu vou ter um determinado índice de refração, N1, e no meu meio 2 eu vou ter um determinado índice de refração, N2, certo? Beleza? Aqui eu tenho meu raio incidente, eu tenho minha normal, eu tenho meu raio refratado, certo? E aqui eu tenho meus ângulos, tanto meu ângulo de incidência como meu ângulo de refração. Então, pessoal, daqui surgiu a seguinte relação, que índice de refração 1 vezes o seno do ângulo de incidência, ó, índice de refração 1 vezes o ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o ângulo refratado. Vocês sempre, na resolução de exercícios que envolva Snell-Descartes, vocês vão pegar esse ângulo aqui com a normal, tá? Então pense assim, pessoal. Professor, por que eu não pego esse aqui, ó, com o meu eixo? Esse ângulo aqui não tá normal, né, pessoal? Tá normal? Não, ele não tá normal. Agora esse ângulo com a normal aqui tá normal? Opa, tá normal. Então sempre eu pego o ângulo normal. Isso aqui não é normal, ok? Bem viajado, mas enfim, para vocês saberem. Sempre eu pego o meu ângulo com a normal. Sempre eu pego o meu ângulo com a normal. O ângulo normal, ok? O exercício pode dar esse valor desse ângulo, mas eu não pego ele. Por quê? Porque ele não tá normal, ok? Tá doidão. Ok. E aí eu posso pensar também, numa equação geral, que o meu índice de refração, certo? 2 sobre o meu índice de refração 1, ele vai ser igual minha velocidade 1 sobre minha velocidade 2, porque são grandezas inversamente proporcional, que é igual ao comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2, que é igual ao seno de incidência sobre o seno refratado, ok? Tudo bem, pessoal? Mas da onde surgiu esse comprimento de onda? Eu sei, pessoal, que velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, certo? Tudo bem? E no caso, essa aqui, minha frequência vai ser constante, ela vai sumir, por isso então vai ficar que minha velocidade é igual ao meu comprimento de onda. Tudo bem? Então vamos resolver exercícios para fixar isso. Beleza? Então vamos lá para a apostila. Na página 9. Página 9, exercício 6.6, certo? Ele fala o seguinte: uma onda eletromagnética se propaga no vácuo e incide sobre uma superfície de um cristal fazendo um ângulo de 60 graus. Então ele dá que θ1 vale 60 graus. Com a direção normal. À superfície. Considere que a velocidade de propagação da onda no vácuo como
3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E sabendo que a onda refrata com um ângulo, então o ângulo refratado é igual a 30 graus com a direção normal, podemos dizer que a velocidade de propagação da onda no cristal em metros por segundo é... Então percebam, pessoal, eu estou saindo de um meio 1, tá? Onde incide minha luz e está indo para o meio 2. Então, ó, como que eu posso resolver isso? Que minha velocidade 1 sobre minha velocidade 2 é igual a seno de incidência sobre o seno refratado, ok? Quanto que vale minha velocidade 1? Velocidade 1 é no meu meio 1, certo? Então vai ser quanto? 3 vezes 10 elevado à oitava sobre V2. Quanto que vale o seno de incidência? Então, vale seno de 60 graus, certo? Ele deu aqui, ó. E seno refratado, do ângulo refratado, vai ser o quê? Seno de 30 graus. Tudo bem? Então, aqui, eu já vou substituir os valores. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado à oitava sobre V2. Seno de 60 graus vale quanto? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 30 graus vale quanto? Meio. Posso cortar esse 2 com esse 2 e multiplicar cruzado. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 2, que é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava, certo? Desculpa, pessoal, vezes 2 não, vezes V2, tá? Esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, V2 é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava sobre raiz quadrada de 3. Então, aqui eu posso aplicar a racionalização de denominador. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado à oitava vezes raiz quadrada de 3, certo? Apliquei aqui uma racionalização de denominador. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava vezes raiz quadrada de 3. Isso aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado à oitava, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. Posso cortar esse 3 com esse 3, então isso aqui vai dar quanto? Raiz quadrada de 3 vezes 10 elevado a... vezes 10 elevado a oitava, certo? Que é a letra C. Tudo bem? Ok. Vamos resolver mais um exercício. Então, vamos resolver o exercício. Vamos lá para o aprofundamento. Vamos pegar o exercício 6.14, tá? 6.14. Ele fala assim, tem um gráfico, né? Ele fala assim, um raio de luz monocromática propagando-se no vácuo, índice de refração igual a 1, atravessa uma placa de vidro e retorna ao vácuo. O gráfico representa como a velocidade da luz varia em função do tempo para a situação descrita. A espessura da placa de vidro em metros e o índice de refração absoluto são, respectivamente, igual. Pessoal, percebo que nesse gráfico tem a velocidade e o tempo. E eu sei que a velocidade nada mais é que a variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, eu posso calcular a espessura. Calcular a espessura, ou seja, o cálculo da espessura, como velocidade igual a variação do espaço sobre a variação do tempo, certo? Então, essa variação do meu espaço nada mais é que vai ser o quê? A minha espessura. Eu tenho que a velocidade, analisando o gráfico ali, eu vou pegar na velocidade ali, pessoal, do 2, porque é quando ele muda, ó. Porque ele fala assim, um raio de luz monocromática anunciado, propagando-se no vácuo, atravessa uma placa e retorna. Ou seja, ele atravessou uma placa e retornou. Então, olhando no gráfico ali, qual pedacinho eu vou pegar? A da velocidade igual a 2, tá? E lembrando que ali, ó, é vezes 10 elevado à oitava. A variação do espaço é o que eu quero descobrir. A variação do tempo é de quanto ali? Vamos analisar a variação do tempo. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Tudo isso aqui eu estou tirando do gráfico, tá? Não desenho o gráfico aqui, mas vocês podem acompanhar. Aqui embaixo não tem nada, mas eu sei que é 1. Então, isso aqui vai dar a variação do espaço
2 vezes 10 elevado à oitava vezes 1 vezes 10 elevado a menos 9. Então, 2 vezes 1, 2. Multiplicação de potência de bases iguais. Conserva a base, somos expoentes. 8 mais menos 9, menos 1. 10 elevado a menos 1. O quê? Metros. Tudo bem? Acabou? Não, ele quer o índice de refração. Então, ó, nada como vocês, queridos aluninhos. Então, N é igual, o índice de refração, 3 vezes 10 elevado a 8, sobre o meu índice de refração no meio, certo? Que vale quanto? 2 vezes 10 elevado à oitava, certo? Então, meu N é igual, posso cortar isso aqui com isso aqui, então meu índice de refração vai ser 1,5. Lembrando que ele é adimensional, tudo bem? Vamos resolver agora mais um, vamos pegar o exercício... Vamos pegar o exercício 6.19, tá? 6.19. Também tem uma figura ali. Ele fala, a figura representa um raio de luz monocromática que se refrata na superfície plana de separação de dois meios transparentes, cujos índices de refração são N1 e N2. Com base nas medidas expressas na figura, onde C é uma circunferência, pode-se calcular a razão N2 sobre N1 dos índices de refração desses meios. Qual das alternativas representa corretamente o valor dessa razão? Então, pessoal, percebam, vou usar a lei de Enel-Descartes. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Vamos analisar, então, a incidência. Quem vai ser N1? N1 vai ser N1. Qual que vai ser o seno do ângulo de incidência ali? Vai ser 4 metros sobre esse raio. N2 vai ser N2. E agora o refratado ali vai ser 6 sobre o raio. Tudo bem, pessoal? Nessa situação, posso cortar esse R com SR, então eu tenho que N2 sobre N1, simplificando, é óbvio, ali vai dar 2 sobre 3. Certo? Então, pessoal, resolva o restante dos exercícios. Se tiverem alguma dificuldade, estou à disposição no grupo para tirar dúvidas, ok? Um abração a todos.